somos os mortos. E aí fica essa confusão lascada, quem está certo? São eles que estão certos ou somos nós? Vamos fazer uma comparação. Eles acham que nós somos mortos porque nós temos inteligência limitada. A ciência falou hoje que a gente usa 3% da inteligência. 3%. Vamos imaginar que você tem que receber 3% do seu salário. Se recebe, vamos colocar assim, tipo, R$1.000, 3% de R$1.000, quanto que é? Quem é bom em matemática aí? Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com R$30? Nós temos 1.000% de inteligência, só que a gente usa 3%, R$30 da nossa inteligência. Aí você vai para receber os milão lá, e quando você vai pegar os 30, você vai fazer o que com os 30? Vou no mercado comprar uma barra de chocolate e acabou o dinheiro, pronto, acabou a nossa inteligência. Meu Deus do céu, olha como é que nós somos limitados. Bom, essa é a primeira coisa que eles falam que nós temos, limitação mental. A gente não pode saber muito mais do que isso, porque sem saber, a gente já cria um problema de uns para com os outros, que é impressionante, não é? Nossa, intriga lascada, chega aqui, mergulha em coisas que não deve, mergulha em bobagem, perde um tempo lascado na encarnação. Aí eles vêm, falam e fazem uma segunda comparação. Nós, aqui na Terra, arrastamos o nosso corpo. Vocês concordam com isso? Que a gente tem que puxar o corpo para tudo quanto é lado. Você vai levantar de manhã, você levanta o braço de um lado, levanta o braço do outro, segura na cama e levanta. Ou seja, nós temos um corpo pesado, grosseiro. Então, a gente vai andar, é o joelho, é o tornozelo, é o calcanhar, a coluna, tudo dói na gente. Quer dizer, quem já passou dos 500, 600 meses, quem ainda não tem, quantos meses você tem? Faz a conta aí. Tem 10 anos? Tem 10? Então você tem 120 meses. Você viu como está fácil? 120 meses é pouco, né? Deixa ele chegar nos 600 meses igual a gente. Aí a gente arrasta pelo corpo. Ai, meu Deus do céu, dói tudo. Aí eles falam pra gente, nosso corpo é grosseiro, nosso corpo é pesado. Outra comparação que eles fazem com a gente. O nosso corpo físico precisa constantemente de combustível. Tem gente que leva isso tão a sério, mas tão a sério, que ao invés de fazer 2 ou 3 refeições por dia, ele come a cada 30 minutos alguma coisa. É um biscoito, um bombom, uma bolacha, um suco. E vai indo assim, aí vai ao almoço, aí depois da tarde um lanche, sanduíche, café, chá. Escuta, mas tá na hora de dormir? Não, tomar um chazinho para relaxar, e toma mais um chazinho para relaxar. O corpo da gente. A gente come o dia inteirinho, não é mesmo? Aliás, a gente cria um hábito terrível desse negócio de comer, porque tem gente que vive para comer, não é? Quer dizer, vive para comer. E nós precisamos comer para viver, não viver para comer. É diferente. E aí está pensando, meu Deus do céu, já estou captando assim, já estou vendo umas nuvenzinhas na cabeça de vocês. Vou comer aquele pudim que está na geladeira, o outro está pensando naquele bife. Como é que é? Aquele franguinho assado que você deixou lá, não quis comer antes de vir para cá. Então já estamos pensando nessas coisas lá em casa. Aí você está em conflito, fala assim, mas já falaram que não é bom comer na hora de dormir, mas uma vez ou outra não tem problema, a gente vai resolvendo os conflitos antes de chegar lá, né? Só que a gente não come só o frango assado quando chega lá. Aí fala assim, bom, tem que comer uma fruta para ajudar, para compensar, né? Come mais uma fruta. Mas não pode faltar um docinho, come mais um docinho. Bom, agora vamos tomar um chazinho para arrematar, para dormir sossegado, né? Aí a gente não dorme a noite todinha, meu Deus do céu, o que aconteceu? Perdi o sono. Aí vai no médico porque não consegue dormir à noite. Não consigo, só durmo à base de remédio. Mas também a praga, só come, até na hora de dormir está comendo. No meio da noite levanta. Pensa assim, engraçado, eu tive a sensação que deixei um pedaço de bolo lá na geladeira. Vai lá procurar o pedacinho de bolo que sobrou, sabe? A gente fica assim. Então vejam, a terceira comparação, isso é real.
Os espíritos não precisam disso. Vocês se lembram lá no nosso lar, no filme, no livro? O André Luiz foi resgatado do tal do umbral lá, né? Tiraram ele de lá, pá, levaram ele para o hospital. Aí curaram ele lá, tinha um negócio no estômago, no peito, sei lá onde. Aí de repente ele acordou, acho que ele acordou com fome, ele viu que tinha um pirizinho assim do lado, com uma aguinha choca. Ele olhou aquilo e falou, meu Deus do céu. Aí pegou e tomou aquela água choca. Como ele viu que o paciente do lado estava dormindo, ele foi lá e pegou a água choca do outro paciente e tomou também. Aí passou um tempão para ele entender que ele não precisa mais daquilo. Então, conselho, viu gente? Vamos devagarzinho se desligando das coisas do corpo, devagarzinho, não precisa ser muito de repente. O André Luiz fala assim pra gente, ó. Se você está acostumado a comer em prato fundo, passa a comer em prato raso. Se você já está acostumado a comer em prato raso, passa a comer num pires, um prato de sobremesa. Se você já está acostumado a comer no prato de sobremesa, come no pires. Olha só. Eu não sei até onde ele queria chegar, mas vamos parar aí, né? Porque daqui a pouco chega na tampinha, pelo amor de Deus, né? Mas era a coisa da gente devagarzinho se desligar, soltar essa ideia da coisa forte material. Bom, aí nós voltamos para Jesus, vamos lá em Lucas, e Lucas então tem uma passagem de um jovem e tal, fala assim, ai Senhor, eu quero te seguir, nossa, você é tudo que eu podia estar imaginando, que eu queria, que eu imaginava, que eu pensava, que eu esperava, Aí Jesus falou para ele o seguinte, olha o que Jesus falou para ele. Faz o seguinte, você quer me seguir? Que coisa boa, né? Faz então o seguinte, você pega as tuas coisas, teus bens, sabe? Tudo que você tiver, vende. Dá o dinheiro para os pobres, vem e me segue. Vamos fazer essa proposta agora para cada um de vocês. Vamos imaginar que Jesus chegasse aqui, mesmo atrasado, né? Chegou atrasado, mais do que eu. Não, mas ele chegou no fim para resolver essa parada aí. Chegou Jesus aqui e falou, todo mundo quer me seguir aqui, então vamos fazer o seguinte, vocês vendem as coisas de vocês, dá o dinheiro para o povo, não dá na EC, a EC sabe dar, não é? Você recebe dinheiro, Ana, aqui, se alguém vender casa, carro, apartamento, sítio, casa na praia, né? Aí você vem dar o dinheiro aqui para eles darem para os pobres, e aí você vem e me segue. Mas o homem tinha muito dinheiro. Mas aí... Essa é a quarta comparação que os Espíritos falam para a gente. Por que nós estamos mortos? Porque a gente está centralizado só no dinheiro. Tem até uma música, né? Só pensa em dinheiro. Não tem uma música que fala um pedacinho disso? Então, quer comprar, quer vender, meu Deus, quer fazer, quer acontecer, dinheiro para cá, dinheiro para lá, só quer saber de dinheiro. Olha outro problema que a gente tem aqui na Terra. Mas aí Jesus fez essa proposta, obviamente ele não aceitou, não é? Falou, Senhor, é que eu tenho que cuidar da minha família. Até que uma desculpa plausível, né? Mas não para Jesus, porque Jesus respondeu para ele o seguinte, faz o seguinte, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Aí tu vai e anuncia o reino dos céus. Falou assim, como assim morto enterrar morto? Aí ele fica entrar em parafuso. Aí deu uma pane no sistema, não conseguiu entender o que eu estava falando. Como assim morto enterrar seus mortos? Não é? Porque Jesus estava declarando diretamente para todos nós que a encarnação realmente é um apagar do espírito. Nós temos um percentual pequeníssimo de recursos espirituais, alguns têm um pouquinho mais, a maioria tem muito menos recursos espirituais, e que nós temos a vida verdadeira no plano espiritual. Olha só. Agora eu vou contar uma coisa consoladora para a gente. Olha que legal. A coisa consoladora é o seguinte, nós somos imortais a ponto de, com, sem ou apesar do planeta Terra existir, a gente vai existir. Olha só que legal. Com o planeta, sem o planeta, ou apesar do planeta, a gente continua existindo. Coisa interessante, né? A gente não depende do planeta para existir como ser espiritual. Porque a gente pode se alocar para qualquer planeta determinado pelo Criador, pelos seus mensageiros, pelos seus ministros.
Não sei, parece que a Coreia do Norte está fazendo umas gracinhas com a Coreia do Sul. Eles estão fazendo uma gracinha. Aí o outro fala assim, você para, hein? Ah, cala a boca você também. Aí ele vai lá e também faz outra gracinha, aí o outro também faz outra gracinha. Todo mundo para, que é o que manda no mundo. Aí você não manda em nada, aí todo mundo vai para cima dele. Pronto, acabou o mundo. Fui para Nova York encontrar a minha tia. Tem uma brincadeira de criança assim, não tem? Aí ele vai assim, fui para Nova York encontrar com a minha... Aí vai, a brincadeira vai indo. Acabou-se o mundo. A brincadeira termina assim, acabou o mundo. Porque eles passeiam por todas as cidades e aí não tem mais nenhuma cidade, acabou o mundo. Só que a gente sobrevive. Então, nós na Terra estamos na condição de espíritos limitados, ou seja, nós estamos, por assim dizer, um tanto quanto morto. Veja que a gente sonha. Ah, você pega na internet, pega aqueles videozinhos cultos, de vez em quando aparece uma pessoa lá explicando. Outro dia eu fiquei curioso de ver a mulher explicando o sonho. Ela falou que o sonho é as pessoas que têm capacidade mental boa, avançada, desenvolvida. Porque o sonho exige do cérebro assim, criar um roteiro, ter um script, arrumar o cenário, arrumar os personagens e fazer a apresentação. Meu Deus do céu, que coisa impressionante, né? Nossa, que coisa interessante, não é? E a doutrina espírita simplesmente falou para a gente o seguinte, ó, você sai do corpo, em espírito você sai. E tem uma vida de relações no mundo espiritual. Então a gente deixa o corpo aqui e mostra para todos nós e para nós mesmos que o nosso corpo físico, para nós, é só um instrumento. Sabe o lavrador que vai fazer algum trabalho? Ele pega lá a enxada, a pá e vai lá trabalhar no campo. Que beleza, né? Mas e se aquela pá e aquela enxada faltar, ele vai lá e arruma outra. Não é? Então, o nosso corpo é basicamente isso. É um instrumento para o nosso desenvolvimento. Então a gente sai do corpo, volta para o corpo. A gente tem aí um tráfico muito grande na vida espiritual. Os espíritos, quando vai chegando a noite, assim, por exemplo, eu acho que é por isso que Deus dividiu a Terra em duas partes. O Sol e a Lua, né? Quer dizer, o dia e a noite. Porque aí quando é de dia, os espíritos estão tudo trabalhando aqui na Terra, ou seja, ele sai do mundo espiritual, para de torrar a paciência lá e vem para a Terra para fazer as suas coisas. Aí quando é noite, a gente sai daqui da Terra e volta para o mundo espiritual para começar a torrar a paciência dos espíritos lá. Então, metade da Terra está nesse ponto, a outra metade está no outro ponto. Então, quando, sabe aquele centro de juventude? Quando as crianças saem para ir na escola de manhã, elas só vêm à tarde. Quando elas vão à tarde, elas vêm de manhã para a escola. Entende? Então é isso, a troca de turno basicamente é essa. Porque os espíritos não aguentam os encarnados. Não aguentam. Porque a gente vai lá, por exemplo, escuta uma ladainha lascada, tal, e pá. Chega aqui na Terra e faz tudo diferente. Sabe assim, seu filho, vou mandar os 120 meses para outra cidade, para casa da tia dele. Onde sua tia mora? Você conhece alguma tia que mora longe daqui? Nem falei seu nome. Onde que ela mora? Onde que ela mora, sua madrinha? Não é muito longe, não vale muito a pena, mas tudo bem. Aí você fala, olha, manda para Paraíba ele, né? Manda ele lá para Paraíba, isso aí. Mas é só o filho, porque o marido você ia mandar para onde? Meu pai? Não, o marido. É meu pai. Ah, é seu pai? É meu pai. Aí, seu marido? Meu esposo está trabalhando. Ah, está trabalhando. Calma aí, 120 meses, calma aí. Calma aí, 120, calma aí. Aí você manda ele lá para o Pico do Jaraguá ou para Paraíba. Fala assim, Paraíba, manda ele para Paraíba. Opa, ó, seguinte, lá você vai encontrar sua tia, você trata de ser educado, você vai lá e fala direitinho com ela. Quando ela for servir alguma comida, você agradece. Você não come demais, não vai fazer feio lá. Aí você faz aquela lista de coisas, né? Aí chega lá, o que ele faz? É a gente, do mesmo jeito, nós somos assim, desse mesmo jeito. Os espíritos recomendam pra gente, meu Deus do céu, para de arrumar confusão. Procura continuar no seu serviço, não fica achando que você é o rei da cocada preta. Continua no trabalho que você está tendo, está difícil, mas continua, que esse é o melhor lugar que você tem que ficar. A gente não aceita. A gente não aceita que chega aqui, quer arrebentar o pau com todo mundo, quer brigar com todo mundo, quer criar confusão com todo mundo.
Aí depois na outra noite volta para lá e fala, mas meu Deus do céu, eu já não te falei isso. Aí na outra noite a gente já nem vai lá, porque sabe que vai levar uma bronca. Aí a gente já desvia o caminho e já vai para outro lugar, vai para a cidade. Cidade espiritual. Na cidade espiritual tem casa da luz vermelha, da luz roxa, da luz amarela. Se for homem, vai para esses lugares. Se for mulher, você vai encontrar com outras mulheres para conversar fiado, para falar fofoca dos outros, para criar confusão para os outros. Porque a gente não quer voltar lá para não ficar escutando ladainha. Os homens vão atrás da casa da luz vermelha, amarela, roxa, branca, essas casas de luz colorida. E aí, já pensou? Que coisa, né? Então, nós, na Terra, para os espíritos, estamos mortos. Porque, só para ter uma ideia, olha, o André Luiz tem uma passagenzinha de um sonho de uma senhora que ela tinha um problema lá no mundo espiritual, tinha um problema com uma pessoa, e ela sonhava e ia tirar conselho para saber como é que ela podia espizinhar aquela pessoa. E aí o espírito dava umas instruções para ela, uma outra mulher dava uma instrução para ela. Ah, você chama ela de cobra, você faz não sei o quê, você vai... Mas dava instrução para ela disso. Imaginem só. Então a gente ainda tem essas pequenezes. Nós somos pequeninos, seres imortais, mas tão pequeninos ainda, tão infantilizados. A gente perde uns tempos lascados com umas besteiras, com umas bobagens. E no mundo espiritual é bem diferente, porque lá é a verdadeira vida, e você abre o horizonte assim e fala, meu Deus do céu, estou preso, estou parecendo aquele cachorrinho preso, cachorro de mendigo. Sabe cachorro de mendigo? Coitadinho, sofre pra burro, come mal pra caramba, só come porcaria, só come o que o mendigo dá pra ele. E está sempre lá, já atrás dele, não larga dele de jeito nenhum. Você também não pode fugir, não sabe para onde ele vai também, né? Então a gente fica assim, aqui na Terra fica assim meio perdido. Aí o mendigo principal vai embora, aí a gente fica desesperado. Foi embora de casa, e agora, meu Deus do céu? E agora continua a tua vida, acabou. Encerrou essa etapa sua, segue em frente. Então, a sugestão foi essa. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas aí o rapaz ficou tão desequilibrado que ele pensou assim. Na verdade, ele ficou preocupado com o dinheiro dele, né? Obviamente. E aí eu fico pensando assim, como a gente se preocupa com os nossos recursos, porque às vezes a gente está chegando no limiar da vida, lá na frente, e está apegado a isso. Apegadíssimo. Sabe, não consegue mais nem levantar da cama. Não passa a senha do banco para ninguém, não dá dinheiro para ninguém, faz nada, maltrata as pessoas que estão cuidando, fala que as pessoas vão roubar ele, que ele vai ficar pobre. Mas ele já está pobre, está na cama, dependendo das pessoas, meu Deus do céu. Não consegue fazer um agradinho para ninguém, não consegue ser agradável com ninguém, sempre bem fechado, cara feio, nervoso, irritado, brigando com todo mundo, xinga todo mundo, toda hora, o tempo todo. Aí desencarna. Vai acontecer que nem o pai, o avô do André Luiz. Aí está lá o André Luiz dando uma passeada no umbral, e encontra o avô dele lá, sentado num monte de terra lá. Escuta, avô, o que você está fazendo? Estou segurando, protegendo esse ouro que está aqui. Ela não se aproxima não, se afasta. Esse ouro que está aqui é meu. Mas vô, isso aí é um monte de terra, não serve para nada, não vale nada. É ouro. Ele via ouro em tudo. Em tudo. Doença do espírito, né? Doença. Mas enfim, o camarada chega atrasado, só fala bobagem. Vamos terminar, encerrar esse assunto, né? Então nós vamos chegar lá no ponto, vamos entender o seguinte, que a verdadeira vida não está na Terra. O nosso corpinho é perecível e é passageiro, e a gente pode trocar de corpo, não é? Então, eu de vez em quando fico pensando, puxa vida, bem que, né, se pudesse trocar assim, andando. Uma vez eu vi um senhor, uma piada, isso é uma meia piada, que dizia assim, o médico cobrava R$500 para fazer uma consulta do coração, né? Cobrava R$500 para fazer a consulta. Aí o mecânico foi lá, começou a cobrar R$500 para fazer a consulta, R$5.000 para fazer uma cirurgia, né? Ele falou assim, quanto você cobra?
O senhor faz o serviço que eu faço, eu sou mecânico, eu tiro o motor, ponho o outro, não custa tudo esse dinheiro, 5 mil reais para tirar o motor e botar o outro. Aí ele falou, o médico falou assim para ele, mas é que é o seguinte, eu faço tudo isso com o carro funcionando. Ele troca o coração, altera o coração, corta, tira, aumenta, diminui e não mata a pessoa. Agora o mecânico tira o motor para fora, o motor não pode funcionar quando tira, óbvio, né? Aí ele bota o outro, ele liga, funciona. Mas, então de vez em quando eu fico pensando assim, será que dá pra gente fazer igual esse cirurgião aí do coração? Acho que ainda vão descobrir isso, né? A gente troca de corpo assim, sem morrer, sabe assim? Sem morrer. Aí vai dizer, bom, esse aqui tá bom pra você? Ah, esse aqui tá maravilhoso. Aí eu vou tirar você daqui e vou botar nesse aqui. Tem até filme que mostra isso, né? Tira o cara de um corpo e bota no outro, assim, aí põe a pessoa no corpo, novão, bonitão, inteirão, cabeludão, né? Já pensaram se desse para fazer isso, né? Seria uma coisa boa, né? Falei cabeludão, você gostou, né? Você gostou, ele tem bastante cabelo, né? Você não queria um careca, né? Você queria um careca, não? Não, podia ser outro cabeludão, né? É, porque se você quisesse um careca, a gente já fazia um contrato nós dois. Se um dia descobrisse essa fórmula aí, a gente já aplicava para nós, né? Nada contra. Não, eu também não tenho nada contra, viu? Mas também não tenho nada contra. Brincadeiras à parte, vamos entender o seguinte: estamos na vida de forma provisória, somos espíritos imortais. E precisamos entender o seguinte, o nosso corpinho não representa nada perante a espiritualidade. Ele é um instrumento, e o instrumento precisa ser bem utilizado. Se ele for bem utilizado, isso faz com que o espírito, nós, seres espirituais, cresçamos, evoluamos. E é isso que é o mais importante. O que é importante não é bem o nosso corpinho, que ele pode estar debilitado, como pode estar são, pode estar de qualquer jeito. Mas como nós, como seres espirituais, estamos encarando a nossa atual situação. Isso é muito importante, como nós estamos vivendo, de que forma nós estamos vivendo, isso é a coisa mais importante que nós temos na Terra. Se vamos daqui a pouquinho ir embora, ou se vamos ficar bastante tempo, isso não tem a menor importância. O que tem importância é saber como é que nós estamos lidando com a nossa vida, isso é muito importante, porque é isso que vai definir grandes possibilidades mais para frente. Então é assim, nós estamos estudando, aprendendo, praticando, ótimo. Estamos práticos já em algumas coisas, não é? Práticos na prática do bem, práticos na tolerância, na paciência, no amor ao próximo. Estamos já bem práticos disso. A gente ganha um corpinho novo numa condição super especial. E inclusive até fora do planeta, em planetas até diferentes, maiores e melhores do que a Terra. Então façamos o esforço para nos aperfeiçoarmos, utilizar o nosso corpinho físico para o nosso próprio aperfeiçoamento, para que nós possamos estar em condições cada vez melhores. Tem gente que muitas vezes está deitado numa caminha, com muito sofrimento, mas está profundamente feliz, porque cumpriu o seu dever, fez tudo que estava ao seu alcance. E tem gente que está com o corpinho absolutamente novo, perfeitinho, bonitinho, apto, em condições todas perfeitas, e está extremamente infeliz, porque não conseguiu achar ainda o eixo da sua vida. Então, vamos pedir muito a Deus que nos ajude a achar o eixo da nossa vida, para que a gente possa usar da melhor forma possível todos os instrumentos que foram colocados ao nosso alcance. Então, sejamos fortes, porque muitas vezes temos que mudar repentinamente de direção, não é mesmo? Se estamos na direção dos vícios, por exemplo, e a gente descobre que a nossa vida não pode ser pautada no vício, aí nós vamos ter que mudar totalmente para outro caminho, para outra direção. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, eu não posso prometer para vocês que vou chegar mais cedo da próxima vez, porque primeiro não depende de mim, segundo, eu tenho um desequilíbrio muito grande. Na minha cabeça, as casas espíritas só funcionam às 8 horas da noite. Na minha cabeça é assim, está escrito lá 19h30. Aí fala, bom, eu vou sair 1h30, 2 horas antes. Eu tenho que sair mais tempo. Então, da próxima vez, eu vou vir de trem para acabar com essa conversa. Daqui até a estação é 15 minutos a pé ou 20? É, dá uns 10 minutos. 10 minutos. Então, eu vou calcular. Não é? Eu vinha bem a pé.
É que a gente vai, a gente arruma desculpa, né? Arruma desculpa para tudo. Não, é melhor não ir, porque aí volta mais rápido. Volta mais rápido nada, você pega o trem, você chega mais rápido que voltar de carro, que isso. Muito obrigado pela atenção e continuem firmes, viu? Na próxima semana.